Queridos, nós estamos no Tadel trabalhando um tema muito importante, crucial, para nós entendermos, sobre o sacerdócio. Nós aqui cremos numa cultura de um sacerdócio, que nós precisamos praticar uma vida devocional a Deus. Nós precisamos entender sobre isso. Então nós estamos trabalhando isso nessas terças-feiras. E hoje nós vamos dar seguimento a isso e vai ser poderoso, irmãos. Você está preparado? Abra lá comigo para a gente pegar de 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Aleluia. Nós já entendemos, querido, que o desejo de Deus é morar com o homem. Amém? O desejo de Deus, querido, é morar com o homem. Semana passada nós falamos aqui, a Bruninha compartilhou uma palavra, foi uma bênção, sobre isso que começa de Gênesis. E toda a Bíblia, Deus revela o desejo de habitar em nosso meio. Aleluia? Então, Deus, Ele deseja habitar, se relacionar conosco. Nós sabemos que alguns tabernáculos foram edificados no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus, Ele disse assim algo. Ele falou assim, olha, em 3 dias eu vou derrubar esse santuário e eu vou edificar e levantar um novo santuário. E aí a galera pirou, falou assim, como assim? Se foi construído em 49 anos, todo esse templo foi construído em 49 anos, e você está nos falando que em 3 dias vai destruir e vai levantar outro. E aí Jesus falou, é isso aí mesmo. Porque ele não se referia mais ao tabernáculo de pedras, mas que agora a glória de Deus viria a habitar em nós. Aleluia. E isso é maravilhoso, isso é o poderoso, querido. É que Deus hoje, Ele veio habitar dentro de você. E isso nos torna o quê? Tabernáculos. Isso nos torna morada, templo, santuário de Deus. Sois vós. Nosso corpo se torna então essa habitação de Deus. E olha só o que Pedro entendeu sobre isso. Você está aí comigo? 1 Pedro 2, nós vamos ver o verso 4 e o 5. Olha que tremendo. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Olha que tremendo. Para que eu me tornei casa de Deus? Você entendeu? Olha que tremendo, queridos, o que a Bíblia vai dizer. Eu estou sendo edificado, eu me tornei a casa de Deus para ser sacerdócio santo. Então Deus, Ele veio habitar em mim e eu me torno, querido, o templo e o sacerdócio, os sacerdotes que somos nós. E aí Ele está dizendo, a fim de quê? Então eu sou casa, sou sacerdote, para quê? A fim de oferecerdes sacrifícios, diga comigo, espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Essa é a sua palavra. Fala conosco essa noite. Amém. Então entenda isso. Nós somos casa para sermos sacerdotes. Não oferecemos sacrifícios como eles ofereceram naqueles dias de animais. Hoje nós oferecemos sacrifícios espirituais. Amém? Então, querido, disso se trata. Eu falei
também na primeira terça que nós começamos, quando Deus chama o povo, Ele falou assim: olha, eu tirei vocês do Egito para ser sacerdote, nação santa, sacerdócio real. O desejo de Deus é que todos nós sejamos sacerdotes. E falamos mais algumas coisas, e dentro disso, hoje, nós queremos começar a trabalhar sobre práticas espirituais, disciplina espiritual. Nós precisamos ter esse entendimento, porque se eu sou casa, se eu sou sacerdote, e eu preciso apresentar sacrifícios espirituais a Deus, e nós vamos falar um pouco sobre práticas espirituais nesse tempo. Por quê? Porque nós precisamos aprender a se relacionar com Deus. Querido, nós precisamos aprender a se relacionar com Deus corretamente. Disso depende muita coisa da sua vida. Hoje eu vejo que as pessoas, elas não têm uma revelação sobre relacionamento com Deus. E se eu não sei me relacionar com Deus, querido, isso compromete muita coisa na minha vida. Então nós precisamos aprender a se relacionar corretamente com Deus, a partir de um entendimento de quem nós somos, chamados a ter o nosso sacerdócio, uma vida devocional, uma vida de práticas espirituais que sejam agradáveis a Deus. Muita gente quer relacionar com Deus que só o abençoa, mas essa pessoa ela não tem esse relacionamento de intimidade. Quando nós falamos de sacerdócio, nós estamos falando de uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Amém? Então, nós precisamos entender de como nós devemos praticar essas coisas, porque eu percebo alguns pontos que eu quero começar a falar com vocês. Algumas pessoas se relacionam com Deus, presta atenção nisso que isso é interessante. Algumas pessoas se relacionam com Deus da seguinte maneira: elas se relacionam com Deus só para ter, isso não acontece, né? Só para ter as coisas de Deus, as bênçãos de Deus. E ela não aprende a ter um relacionamento com Deus. Por isso que a vida dela é até ela alcançar aquilo. Na hora que ela alcança a bênção dela, logo ela sai, some da igreja. Logo ela esfria. Por quê? Porque a meta dela era alcançar aquele objetivo. Ela veio para Deus, eu preciso daquilo. Então muitas vezes a gente vem para Deus somente por necessidade e nos relacionamos por Deus por causa das nossas necessidades, e queremos que Deus apenas supra essas necessidades. Então a partir do momento que a pessoa ela é suprida naquilo, a vida dela perde o sentido na igreja, desanima nas coisas de Deus. Mas se eu aprender a querer buscar a Deus para o conhecer, querido, vai ser necessária a eternidade inteira para você conhecer a Deus. Então, pessoas que elas vêm para Deus e elas têm um entendimento, é como uma vida que só quer a vida de Deus. Por exemplo, eu vejo que pessoas, elas também vêm para Jesus, ou vêm para Deus, vêm para esse ambiente. O que ela deseja? Ela deseja a vida de Deus. Em que sentido? Ela chega, ela pega um pedaço da vida de Deus. Exemplo, Deus ele é paz, né? Ele é alegria, Ele é cura. Aí a pessoa vem para Deus, o que ela quer? Ela só quer um pedaço da vida de Deus. Ela pega aquele pedaço, nossa, eu precisava ter vindo no culto hoje, né, para me sentir melhor. Então a pessoa, ela sempre está se relacionando com Deus só para ela sentir mais paz, mais alegria, porque Deus ele é essa vida, Ele tem cura, o poder dele. Então uma pessoa se relaciona na base só do sentimento, da alma, das sensações. Ela quer só ter as sensações de coisas boas na vida dela. Aí ela vem para Deus, aí ela pega algo, mas logo também quando ela já recebe aquilo, ela some. Ou tem pessoas também, querido, que é interessante. Tem pessoas que elas só se relacionam para trabalhar para Deus. Ela só consegue se relacionar quando tem trabalho para Deus. Ela pensa que a vida dela
se resume só no trabalho que ela faz para Deus. Então o que ela faz? Ela vem e se ela não tiver uma obrigação, ela também não consegue se firmar em Deus. Ela não consegue firmar a sua vida com Deus. Por quê? Porque ela entende que o relacionamento com Deus está relacionado só a coisas que eu faço para Ele. Só trabalhar para Deus. Você está aqui? Agora, tem um nível de pessoas que estão tendo um entendimento. Qual o entendimento? É que eu venho para Deus para me tornar mais íntimo de Deus. E é esse povo que Deus quer levantar aqui nesse lugar. É um povo que vem para Deus para aprender a ter comunhão e se relacionar com Ele. Porque uma pessoa que tem amizade com Deus, relacionamento com Deus, eu tenho certeza que serviço não vai te faltar, aleluia. Não vai te faltar, o poder dele não vai te faltar. Não vai faltar sobre a sua vida princípios que Ele vai te revelar. Não vai faltar, querido, todas as outras coisas. Mas só que nós precisamos ter uma mentalidade de que eu venho para Deus para aprender a conhecê-lo e a me relacionar com Ele, a ser amigo dEle. Por quê? Porque esse sempre foi o desejo de Deus. Eu quero morar com vocês, eu quero ser amigo de vocês, eu quero estar perto de vocês. Quantos estão entendendo? Então, a minha motivação de estar com o Senhor é porque eu quero ser mais íntimo dele. Dá uma olhada assim, bem de profeta para esse irmão aí que está perto de você. Fala, qual é a sua motivação, querido, de estar com Jesus? Que nós possamos ter uma vida de conhecer a Deus. Então, o sacerdócio, ele precisa partir de um ponto que eu quero ser mais íntimo de Deus. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero me relacionar com Deus. Eu quero me aprofundar na minha amizade com Deus. Aleluia. Eu desejo isso, querido. Esse ano eu desejo ser mais amigo de Deus. Eu desejo ser mais íntimo de Deus. Eu desejo o conhecer. Eu desejo experimentar mais de um nível de aliança, de compromisso com Deus. Os sacerdotes, eles entendem isso. Amém? Agora, abra lá comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ver a partir do verso 5. Mateus 6, verso 5. Aqui Jesus vai nos ensinar sobre sacerdócio, sobre intimidade, sobre oração, amém? E quando orardes, verso 5, e quando orardes, quer dizer que ele espera que você ore, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Amém? E aí ele diz, então vocês orarão assim, Pai nosso que estás no céu, santificado. E ele começa a ensinar um modelo de oração.
Aqui Jesus ele vai nos ensinar muitas coisas, né? E eu preciso entender primeiro, quando orardes, quer dizer que Jesus ele tem uma expectativa de que nós venhamos a praticar a oração. Mas não é só a oração quando nós estamos no aperto, amém? Tem gente que ela só consegue orar quando está no aperto. Nós precisamos, os sacerdotes, eles precisam transicionar, porque nós aprendemos semana passada que um sacerdote, ele a cada manhã, a cada dia, ele apresenta novamente o seu sacrifício. A cada dia, ou seja, nós precisamos sair, queridos, de uma inconstância na nossa vida de oração. Nós precisamos ter uma vida constante de oração. Se você quer alcançar profundidade no seu relacionamento com Deus, uma primeira coisa que vai exigir de nós é uma palavra chamada disciplina. Se você quer romper em Deus, ou na vida, melhor dizendo, na vida, amém, querido? Se você quer romper na vida, você precisa de uma palavra, querido, e essa palavra é disciplina. Por quê, queridos? A disciplina, nós começamos a amadurecer e entender que quando você quer algo e você precisa de disciplina, queridos, você não faz só quando você quer. Porque nós precisamos entender que para nós alcançarmos coisas em Deus, nós precisamos, queridos, ser disciplinados. Se você quer alcançar alguma coisa, você não pode agir só quando você quer, só quando você quer orar, só quando te dá desejo de fazer as coisas. Isso é um nível de imaturidade. Hoje eu não estou sentindo. Quando você se move, sabe o que isso significa? Que você é escravo de si mesmo. Uma pessoa imatura, uma pessoa que é um menino, naturalmente e espiritualmente é uma pessoa que é escravizada pelos seus desejos e vontades. Ele não consegue renunciar a si mesmo, a sua própria vida. Então, para mim vencer, querido, e romper em Deus, se eu não tiver disciplina, eu não vou conseguir. Você precisa determinar algo hoje. Você precisa determinar assim: eu preciso ser mais disciplinado. E a disciplina, ela acontece quando muitas vezes você não quer fazer, mas você faz, porque você entendeu e você quer alcançar algo em Deus. Você foca o resultado. Por exemplo, muita gente ela pensa assim, exemplo de igreja, de reino e das coisas. Você pode ver que pessoas assim, elas não vão alcançar nada na vida, principalmente com Deus. Elas pensam assim, não, a mentalidade de muita gente é assim, você tem que ir no lugar que você se sente bem. É assim ou não é? A pessoa fala assim, aí você tem aquele excesso de preocupação. Nossa, e aí, você se sentiu bem? Você está se sentindo bem lá na igreja? Querido, mas deixa eu te falar, quando você entende a disciplina, não se trata de você se sentir bem mais. Se trata de um foco que você tem de alcançar algo que você determinou na sua vida. Sabe por quê? Deixa eu te dizer, que às vezes você vai para a academia, você está lá, esse ano, 2022 eu vou perder. Isso aqui, vou perder. Vamos queimar. O meu foco agora é entrar naquela roupa que não está me servindo mais, aleluia. E aí você começa. Querido, começa a exercitar, começa a tirar essa preguiça que está no seu corpo, começa a tirar isso. Misericórdia, irmão, dói tudo, sim ou não? Dói tudo. Você está se sentindo bem? Não está. Sabe, a gente precisa sair dessa meninice de achar que você tem que sempre estar se sentindo bem para estar em ambientes e em certos lugares. A igreja não é para você ficar se sentindo bem, querido. Para você determinar, sair de uma vida medíocre em Deus, você precisa ter disciplina. E a disciplina vai ser você fazer quando você não quer, quando está doendo, quando está te incomodando. Nem sempre, queridão, lindão de Jesus, gracinha de Jesus, vai ser quando você está se sentindo bem para fazer algo.
Pedro, quando ele foi morrer, Jesus falou assim: Pedrão, você vai me glorificar com um tipo de morte. Quando você era menino, Jesus está lá em João 21, quando você era menino, você se cingia a si mesmo e era levado, fazia o que você queria. Mas agora que você é velho, outros te cingirão e te levarão para o lugar que você não quer. Percebe? Quando você é menino, você faz o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Quando você se torna adulto em Deus, maduro, quando você sai de uma mentalidade assim e começa a entender que você é um sacerdote do Senhor, você não faz as coisas só porque você quer, querido, você faz por obediência a Deus. Se você quer alcançar intimidade com Deus, eu quero ser íntimo do Senhor, eu quero ser um servo, eu quero servir a Deus, eu quero mergulhar mais em Deus, querido, saia dessa vida onde você é o centro e centralize Deus. Você vai ver se você não vai romper. Então, tem resultados na sua vida, querido, que só aparecerão no desconforto. Você não vai se sentir bem, mas você vai entender, é necessário, porque o que eu quero alcançar em Deus é necessário, o que eu quero viver em Deus é necessário, e nem sempre eu vou estar me sentindo bem. Então, eu preciso partir desse ponto, e toda disciplina, eu achei muito legal isso, toda disciplina, a gente já se arremete a algo que a gente pode fazer aqui um acróstico, que é dor, sim ou não? Dor. E eu quero dizer assim, para você ter uma vida com Deus, você precisa ter disciplina. Toda disciplina gera dor. E vamos separar. Primeiro, D. Para você ter uma vida com Deus, querido, você precisa entender isso. O primeiro D, olha só que interessante, eu quero que você aprenda isso. O D é de decisão. Decisão. Eu decidi. Você entende? Quando você começa a sair de uma vida governada por você mesmo, você começa a tomar uma decisão. Queridos, eu decidi seguir a Jesus o resto da minha vida. É uma decisão. Eu decidi entregar minha vida para cumprir o chamado de Deus. É uma decisão. Eu decidi ter vida com Deus. Eu decidi ser um sacerdote. Eu decidi buscar intimidade com Deus. Eu decidi servir a Deus. Decisão. Eu tomei uma decisão na minha vida. Então, a gente precisa partir assim, eu tomei uma decisão. Agora, a pergunta é, se você já tomou uma decisão. Porque às vezes você não tomou uma decisão ainda. Uma decisão de morrer para você mesmo. E se você não tomar essa decisão, querido, e adiar, você pode ter certeza, você não vai alcançar resultados maiores em Deus. Na vida. Eu usei o exemplo da academia, mas a gente pode usar, querido, tantas outras coisas. Para você estudar, você tem que ter disciplina, sim ou não? Tudo, é o que eu estou falando. Não se aplica somente em Deus, mas em tudo na sua vida. Se você não aprender a ser uma pessoa disciplinada, você não vai muito longe, querido. Você não vai alcançar resultados que outros alcançarão. Você pode ter talento, mas se você não tiver disciplina, você não vai alcançar muito. É o que a gente usa aí muito exemplo. Pega aí o exemplo desses caras aí do atleta de futebol. Pega aí o exemplo, a mentalidade dos jogadores brasileiros, encerra a carreira muito mais cedo. Aí você pega aí Messi, Cristiano Ronaldo, os caras estão em alta, disputando, o cara já está com quase 40 e o cara está ganhando até agora o melhor do mundo. Por quê? O cara é disciplina, irmãos. Um cara tem um nível de disciplina. Você está me entendendo? Seja uma pessoa disciplinada, querido. E eu preciso tomar decisão. Segundo, do dor, é o de organização. Se eu quero, querido, o que eu faço na minha vida? Eu preciso começar a organizar a minha vida. Agora, eu vou organizar a minha vida para ver o que está sendo prioridade. Porque talvez você vai ter que riscar coisas que você está fazendo. Porque se você quer alcançar algo, você vai precisar de disciplina, você vai precisar de uma decisão, você vai precisar de organizar o seu tempo, o seu horário, a sua vida.
Então, por que tem muita gente que não... Porque ela não consegue se organizar, querido. Eu estou falando aqui de coisas práticas, amém? A pessoa não consegue organizar a sua vida. Não consegue organizar a sua casa, não consegue organizar nada. Então ela se embola toda hora, ela não consegue. Se você quer alcançar algo, querido, olha só essa palavra para você que quer alcançar algo em Deus esse ano e o resto da sua vida. Se organize. E terceiro, é repetição. Então, D, decisão, O, organização e R, repetição. Sabe por quê? Porque você vai ter que entrar na repetição daquilo. Você está entendendo? Repetição. Repetição. Você vai ter que fazer aquilo e refazer. Então Jesus aqui, e eu quero que você entenda primeiro isso. Se você não tiver isso na sua vida, se você tiver isso nas suas práticas espirituais com Deus, na sua vida, querido, você não vai alcançar resultados nenhum. Por isso que a Bíblia diz, o homem inconstante, de ânimo dobre, ele é como a água do mar. Ele vem e vai. Essa pessoa não alcançará nada no Senhor. Que Deus te tire toda a inconstância da sua vida, querida, em nome de Jesus. Larga de ser menino e vamos ter uma vida disciplinada para a glória de Deus. Então Jesus aqui, e nós precisamos entender isso na nossa vida. Se eu quero ser um sacerdote do Senhor, se eu quero me aprofundar mais, eu preciso ser mais disciplinado, eu preciso disciplinar a minha vida, eu preciso decidir, eu preciso me organizar, eu preciso fazer isso constantemente. E aqui Jesus ele também começa dizendo mais. E ele fala assim, olha, então em verdade eu digo, tomem cuidado para que quando vocês estiverem praticando o sacerdócio de vocês, eu espero que vocês sejam disciplinados, se organizem, amém? E quando vocês tiverem a motivação, aí ele começa a dizer sobre a motivação sobre isso. Ele fala assim, gente, não faça como os hipócritas. Porque qual que é o intuito dos hipócritas quando eles vão para Deus? O intuito deles é que o que eles querem receber diante de Deus, eles querem que seja visto pelos homens. Então eles usam a Deus com o intuito de que os homens vejam o que eles estão recebendo. Então eu acho que é muito legal você entrar num relacionamento de saber que tudo que a pessoa quer é te usar. É muito bom isso, sim ou não? Assim, nossa, eu estou aqui na sua casa porque, né? Eu gosto aqui é que você tem dinheiro, né? Então aqui tem tudo aqui do bom e do melhor. Então eu gosto de vir aqui, eu gosto de ser seu amigo por causa disso. Olha que maravilha, irmão. Fala sério, dá para ter um nível de aliança, de intimidade com esse sentimento? Com Deus a gente faz assim, queridos. Com Deus a gente quer usar Deus como trampolim para a gente alcançar sucesso com os homens. Se a sua motivação é usar Deus para ter um reconhecimento diante dos homens, talvez a sua motivação está errada. Talvez o seu sacerdócio, sua motivação está errada. É aquilo assim, Senhor, então eu quero isso para que os outros vejam que talvez sua motivação está errada. E aí ele está dizendo, isso é orar como os hipócritas, porque os hipócritas buscavam a Deus com o fim de que os outros vissem. Por isso que Jesus vai cultivar algo aqui, ele vai falar sobre uma vida no secreto. O sacerdote, ele precisa entender que ele tem uma vida no secreto com Deus, constantemente. Aí aqui ele também vai dizer assim, que há um outro tipo de pessoas, como gentios. Ele fala dos hipócritas e agora ele fala dos gentios. Ele fala assim, olha, cuidado para vocês não se relacionarem como os hipócritas. Porque os hipócritas estão preocupados com a aparência, com o que os outros vão ver. E querido, e a gente é assim. Se você não tomar cuidado,
Você zela muito mais pela sua autoimagem diante das pessoas do que o que Deus pensa verdadeiramente de você na sua intimidade. Por isso que tem muita gente que vive uma vida dupla. Ela é uma coisa dentro de casa e uma outra coisa quando está na frente dos outros. Isso é a hipocrisia. É viver uma duplicidade na fé. É não ser no secreto, na intimidade, o que você faz no público. Amém? Então tem gente que no público, nossa, todo mundo vendo, você fala assim, nossa, esse menino é crente mesmo, hein, só? Aí você vai descobrindo, é um endemoniado. Misericórdia. Está endemoniado. Mas na frente, ele tem isso. Mas, vai ver o testemunho. Por quê? Porque a gente sempre está mais preocupado com a aparência. Nós sempre estamos mais preocupados com a opinião dos outros. Nós estamos mais preocupados da nossa imagem que os outros vão ter de nós. E esquecemos do que Deus pensa sobre você, sobre mim. Então, um sacerdote, ele entende uma vida no secreto, de intimidade com Deus. E o que ele manifesta no público é o que ele manifesta no quarto, sozinho com Deus. O que ele é diante das pessoas é o que ele é no secreto com Deus. Você está entendendo? Então, aí ele fala dos gentios. Os gentios é aqueles que pensavam assim, que pelos seus muitos fazeres, repetições e muitos sacrifícios, é que Deus iria ouvi-los. Então era o seguinte, eles pensam que, exemplo, naquele tempo era muito sobre a colheita, né? Então era o seguinte, se eles não tivessem uma colheita, o que eles pensavam? O Deus da colheita está zangado com a gente. A gente fez alguma coisa de errado com ele, porque não veio uma colheita. Então, vamos fazer muitos sacrifícios para a gente tentar apaziguar a ira desse Deus da colheita. Era assim a mentalidade deles. Presta atenção nisso. Então eles falavam assim, olha, vamos tentar apaziguar com muito sacrifício. E aí eles então faziam as coisas, porque eles pensavam assim, cara, está dando tudo errado, é porque a gente não fez os sacrifícios certos, assim, muito sacrifício, por isso que está dando tudo errado. Então entenda bem, tem pessoas que elas se relacionam assim com Deus. Acontece algo de errado, ixi, nossa, é porque eu acho que eu não fiz aquilo, então Deus está muito zangado comigo, então eu preciso fazer aquilo. Aí a pessoa entra sempre com aquele sentimento que Deus está irado, zangado, rejeitando ela o tempo todo. E para tentar compensar aquele sentimento dela, ela sempre está sacrificando para tentar apaziguar uma consciência religiosa. E aí Jesus está dizendo assim, Deus não é assim. Uau! Ah, meu Deus, eu não sei se vocês estão aqui. Vocês estão meio tímidos hoje, a câmera está aparecendo eu, não é vocês. Estão meio tímidos hoje. Queridos, prestem atenção nisso, isso é muito sério. Tem gente que não entende, até hoje, a paternidade de Deus na vida delas. Então qual que é sempre a sensação? Eu preciso apaziguar a ira de Deus na minha vida o tempo todo. Tudo que está acontecendo na minha vida é a ira de Deus. Deus está muito zangado comigo. Então eu preciso ir para a igreja para tentar apaziguar, porque as coisas estão dando muito errado na minha vida. Meu Deus do céu, eu acho que esse mês eu não fui um bom filho. Eu não bati a meta. Nossa, eu acho que foi porque eu não ceiei esse mês e estou sendo castigado por Deus. É isso, descobri. Deixa eu te falar, querido, se você se relaciona com Deus por medo, sempre pensando assim, olha, eu tô em dívida com Deus. Eu quero te dar uma boa notícia hoje. Jesus
pagou tudo isso aí para você, para que você não precise se relacionar, aleluia, para que você não precise se relacionar com Deus baseado nisso. Por isso que você precisa entender o sacerdote. Você se relaciona com Deus baseado em querer conhecê-lo mais. Ai, Jesus. Tem gente que até hoje, querida, ela pensa isso. Ai, com certeza. Querido, você precisa entender assim, ó. O sacrifício de Jesus. Para que você se aproximasse de Deus, sabendo que tudo já foi pago. E você pode se aproximar dele por amor. E unicamente por causa disso. Aleluia, Jesus. Quem são os sacerdotes? É aqueles que querem se aproximar, queridos, só pelo prazer de estar na presença do Pai e não mais nada. Oh, meu Deus. Deus quer levantar um povo assim, queridos, que entende o coração do Pai, que quer estar na sua presença, porque quer estar na presença dele e o conhecer. Aleluia. E ele entende, se algo não está acontecendo, presta atenção, querido, se algo não está acontecendo na minha vida, é porque não é a vontade do Pai para mim, e eu confio nessa vontade perfeita para a minha vida. Querido, se você não entende a paternidade de Deus, você sempre vai ficar aneurado. Mas quando você começa a se relacionar com Deus, o Pai começa a te revelar algo no seu coração, querido. Olha, isso, filho, pode ficar tranquilo, calma. Só acredita, só confia. Eu que estou agindo, eu que estou trabalhando, eu que estou no controle da sua vida. Não precisa ficar ansioso com coisa nenhuma, não. Então você aprende a se relacionar com Deus baseado na fé, na confiança. Mas não é uma fé para ter as coisas de Deus, é uma fé para conhecer a Deus. Queridos, a fé te foi dada, não é para você conquistar coisas, é para você conhecer a Deus. Porque a gente pensa que a fé, qual que é o propósito da fé, pastor? Nossa, a fé é para mim, eu acredito que tudo vai dar certo. A fé é o pensamento que vai dar certo, é eu determinar as coisas para Deus na minha vida. Pelo contrário, sabe o que a Bíblia está dizendo? Querido, antes de você falar, Ele já sabe o que você precisa. Então para que Deus quer que eu ore se Ele já sabe que eu... Quem já pensou isso? Vai, Deus, não estou entendendo mais nada. O Senhor já sabe meu deitar, meu levantar. Antes da palavra vir na minha boca, o Senhor já sabe. Então para que eu vou falar? Vou ficar quietinho. O Senhor já sabe o que eu preciso, não vou nem pedir. Presta atenção nisso. Deus estabeleceu a oração para ser um meio de você expressar que Ele pode fazer isso. Nossa, cara, diga que você precisa entender isso, cara. A oração é porque Deus deixou isso como uma maneira de você expressar assim: Deus, eu já sei que o Senhor sabe, mas eu vou falar porque eu confio que o Senhor pode. A oração é uma maneira de você liberar sua fé. E aí você ora mesmo sabendo que Ele já sabe, e ele já sabe, querido, Ele já sabe do que você precisa. Mas quando você ora, você está declarando para Ele: eu confio que o Senhor é a fonte, que o Senhor tem tudo, que o Senhor pode tudo. Então eu entrego, eu confio. Eu estou aqui só para afirmar isso, viu, Pai? Eu acredito no Senhor, eu acredito no que o Senhor está fazendo, eu acredito que o Senhor não esqueceu de mim. Eu confio plenamente no Senhor, no seu amor, na sua graça. Eu confio. Por isso que Jesus, quando Ele ia orar, cara, Jesus Ele ia orar, Ele já tinha tanta convicção que ia acontecer, que o Pai o ouvia. Ele falava assim: Pai, graças eu te dou, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou falando aqui para que aqueles que estão presentes creiam que o Senhor me enviou. Então, Pai, por isso eu vou te pedir, Pai, para que os outros vejam aqui e eles entendam de uma vez por todas que eu sou seu filho. Mas eu confio tanto nessa oração, eu confio tanto que o Senhor está me ouvindo. Por isso, Pai, aí ele falava com o Pai. Você está entendendo? Jesus tinha um nível de confiança em Deus, querido, como Pai dele. Nós precisamos entrar nesse ambiente, querido, porque nós amamos o Senhor, queremos o conhecer, estar com Ele, ouvir a sua voz, entender a sua vontade.
Oração, querido, não eu vou ficar falando para Deus tudo aquilo que, lembrar de Deus, tudo aquilo que Ele precisa fazer. Oração é eu gastar um tempo na presença de Deus, até o meu coração ouvir a vontade de Deus. Oração, querido, não é você ir lá e falar assim, Deus aqui, ó, tá aqui. Não, mas é eu saber, confiar, querido, entregar, falar, Pai, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor me ouve. Eu creio, Jesus, e confio naquilo que o Senhor está fazendo. Aleluia. Jesus tinha uma vida assim, querido. Jesus é o nosso modelo. A Bíblia diz que por várias vezes Jesus se retirava para estar a sós com o Pai. Tudo que Jesus ia fazer, você pega, quando Jesus foi escolher as decisões, tudo que Jesus foi fazer, querido, você vai ver, Jesus gastava tempo a sós com Deus. Eu quero dizer isso, nós precisamos ter tempo a sós com Deus. Você e eu precisamos ter tempo a sós com Deus. Para você entender, querido, e nesse lugar secreto, vai ser onde Deus vai te revelar muitas coisas. Nesse lugar secreto, que a sua identidade vai ser forjada. É nesse lugar secreto, irmãos, que Deus vai colocar sonhos dentro de você. É nesse lugar secreto que Deus vai falar com você, querido. Aleluia. Deus está nos chamando para uma vida no secreto. Deus está te chamando para você começar a entrar em um novo tempo de relacionamento com Ele mais profundo. Deus está te chamando para você ser amigo dEle, querido. Deus está te falando, você é minha casa, você é um sacerdote. Você é chamado, querido, para entrar mais na presença de Deus. Esse tempo nós precisamos entrar mais profundo na presença de Deus. E esses dias nós vamos falar mais sobre disciplinas espirituais. Nós vamos entender, querido, por exemplo, nós falamos aqui hoje muito sobre a oração. A oração buscando intimidade com Deus. A oração, você buscar a intimidade, a amizade com o seu Pai. Você conhecer Ele mais. Você tirar um tempo a sós com Deus. A Bíblia nos fala que Jesus, Ele tirava muito isso, irmãos. Ele orava no monte. Ele tinha o seu a sós com Deus. Ele saía daquele lugar sempre com uma direção de Deus. Ele saía daquele lugar sempre ouvindo algo da parte do Pai. Nós precisamos aprender a entrar nesse lugar e ouvir mais a Deus. E ouvir mais a Deus. Os sacerdotes, eles eram aqueles que entravam para consultar a vontade de Deus, irmãos. E o povo ia para os sacerdotes para saber a vontade de Deus. Nós precisamos entrar na presença de Deus para conhecer a sua vontade, para conhecer a Deus. Amém? Nós só vamos conseguir isso se nós tivermos disciplina. Disciplina, dor, decisão, organização e repetição. Decisão, organização e repetição. Eu quero que você pegue essa palavra de hoje assim, irmãos, e pratique ela. Pratique ela. Que é isso que eu tenho determinado. Nós começamos o ano declarando isso, que esse ano vai ser um ano, queridos, em nome de Jesus, que a gente vai ter mais práticas espirituais. Oração, meditação da palavra. Nós vamos buscar mais intimidade com Deus, honrar a Deus com as nossas ofertas. Nós vamos falar sobre práticas espirituais que vai te levar a um tempo novo de intimidade com Deus. Nós queremos levantar aqui povo que quer intimidade com Deus. Um povo que deseja conhecer mais o Senhor. Não é um povo que só quer as bênçãos de Deus, não, irmãos. Isso aí já passou essa fase, amém? Um povo que quer conhecer a Deus. Um povo que deseja intimidade com Deus. Você vai se surpreender, querido. Você vai ver
que Deus vai ministrar o seu coração. E eu creio que o Espírito Santo de Deus é o que mais deseja ter intimidade conosco. Eu quero orar por isso. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor. Talvez a sua vida não rompa, irmãos, é porque ainda falta disciplina. Você não pode ser escravo de você mesmo. Escute isso, você não pode ser escravo de você mesmo. Nós precisamos ter mais disciplina na nossa vida. Nós queremos começar esse ano mais disciplinado. E eu quero que você seja mais disciplinado na sua vida com Deus, seu tempo com Deus. Ah, pastor, eu só oro quando a coisa aperta. Querido, se você só faz isso nesse momento, você não vai conseguir mais profundidade em Deus. Mas se você faz com disciplina, pastor, hoje eu não estou sentindo vontade de orar, mas eu vou orar. Tem um irmão que ele falava assim: ore, 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 até te dar vontade de orar. Quando der vontade de orar, não pare. E é assim, querido. Às vezes sua carne não quer, às vezes você não quer. Aí você começa. Por quê? Porque você não é escravo de você. Aí você começa a orar. Daí a pouco você não quer sair. Por quê? Porque você venceu esse primeiro obstáculo. Às vezes você não quer algo, mas aí quando você começa, querido, aí você vai vencendo. Amém? Que você seja uma pessoa constante. Que eu seja uma pessoa constante, irmãos. Que eu seja uma pessoa mais disciplinada na minha vida. Porque eu quero alcançar grandes coisas em Deus. E o meu foco está nisso que eu quero alcançar. E o meio, olha só que interessante. O meio para você alcançar esses objetivos é isso aí, ó, disciplina. A disciplina vai ser o meio que vai te levar aos resultados que você deseja. Aleluia. Você quer ser mais amigo de Deus? A disciplina vai te levar a isso. Pastor, eu quero passar em tal coisa, a disciplina. Pastor, eu quero fazer tal coisa, a disciplina. A disciplina. A disciplina de fazer um pouco cada dia, querido. Às vezes você está falando, nossa, eu vou fazer muitão. Não, começa com um pouco. Pastor, eu não consigo orar 20 minutos. Começa com 1 minuto. Todo dia eu vou orar 1 minuto. Todo dia eu vou ler um versículo da Bíblia. Mas às vezes a pessoa ela pensa assim, cara, eu não consigo fazer muita coisa. Então eu nem começo. Não. Você precisa começar. Eu vou orar todo dia 10 minutinhos. Eu vou orar, vou ler todo dia um versículo da Bíblia. Aí você começa. Irmãos, você vai ver. Aí no outro dia, você vai falar, não, vamos aumentar mais um pouquinho isso aí. Até você, isso gerar uma cultura, um hábito na sua vida. Amém? Vamos sair de uma vida que a gente faz só o que a gente sente bem, irmão. Para com isso, isso não existe. Isso é imaturidade. Vamos ser disciplinados, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos aí. Eu vejo que essa palavra vai ser chave para muita gente, querido. Essa palavra disciplina vai ser chave para a sua vida esse tempo, esse ano. Essa palavra disciplina vai ser uma chave para você, querido. Porque eu creio que tem muitas coisas que estão te aguardando. Tem muita coisa que está aguardando você lá do outro lado, querido. Mas o que vai te levar a esse ambiente é a disciplina. E eu sei que tem pessoas aqui que muitas vezes já estão vivendo esse processo. Por isso dói. Uau. Por isso te dói, querido. Aí você não entende. O Espírito Santo está me ministrando isso. Talvez você fale assim, nossa, ai, mas tem hora que eu nem tenho aquele prazer que eu tinha. Querido, Deus está te dizendo, eu estou te gerando maturidade.
O Senhor está ministrando meu coração para te dizer nessa noite. Talvez você fique em conflito, você fala assim, nossa cara, mas eu comecei, eu sentia tantas coisas, muito mais, agora parece que eu não sinto tanto. E aí o Senhor está te gerando, porque agora eu estou gerando maturidade nessa igreja, na sua vida, porque eu estou levantando um povo disciplinado. Não é um povo que faz quando quer, na hora que quer, do jeito que quer, mas é um povo que é governado pelo Espírito Santo de Deus. Eu profetizo isso na sua vida, querido. Uma maturidade no Espírito, uma maturidade espiritual começa a ser gerada na sua vida. E eu creio, querido, que grandes coisas você alcançará em Deus. Mesmo que esteja doendo, não para. Mesmo que traga desconforto, não para. Mesmo que está doendo, não para, querido. É isso que vai te levar a um novo lugar em Deus. Oh Jesus, oh Jesus. Tem pessoas que estão sentindo isso, querido, está forte. Você fala assim, nossa, parece que está mais difícil. Não é, querido. É porque agora você está entendendo que você não é mais um menino. Você é um sacerdote do Senhor. Você está sendo chamado para um nível de compromisso. Não é mais só quando você quer fazer as coisas, mas é a cada manhã, Senhor. Eu me apresento como um holocausto vivo, santo e agradável. A cada manhã, Jesus, eu me deixo ser queimado. A cada manhã eu tomo a minha cruz. Dia após dia eu morro, eu nego a mim mesmo para que o Senhor viva em mim. Aí você começa a entender, querido. Aí você começa a desfrutar um outro ambiente em Deus. Aí Deus começa a confiar. Uou! Escuta isso. Pelo Espírito de Deus, Deus não está buscando pessoas empolgadas. Deus está buscando pessoas constantes nessa noite. Oh meu Deus, Deus não vai usar pessoas empolgadas. Deus vai usar pessoas constantes. Porque o empolgado não é confiável, querido. Meu Deus. Mas aqueles que são constantes, são leais, no tempo do sofrimento, da dor, mesmo pregado na cruz, eles vão falar assim, ó, eu não vou descer daqui. Mesmo pregado numa cruz, sofrendo, sendo cuspido, ultrajado, eles não vão revidar com o mesmo ultraje, mas eles vão continuar encomendando a sua vida nas mãos daquele que é todo poderoso, nas mãos do Deus todo poderoso. Aleluia. Vamos sair, querido, de fazer o que a gente quer, e vamos fazer o que é preciso, que Deus espera que você faça. Deus, eu creio, Pai, que há um tempo novo, Jesus, sobre nós, sobre essa congregação, Jesus. É um reino de sacerdotes que está se levantando neste lugar, Jesus. Uma igreja, Jesus, que, ó Pai, entendeu que nós somos casa espiritual, a fim de apresentar sacrifícios espirituais agradáveis a Ti, Jesus. Por isso, papai, nós, ó Deus, te pedimos, dá-nos uma mentalidade diferente, Jesus. Dá-nos uma mentalidade nova, Senhor. Dá-nos uma mentalidade, ó Pai, de sacerdotes nesse tempo, Senhor. Por isso, querido, a palavra de Deus diz que mesmo no sofrimento, Jesus, ele aprendeu a obediência. Se Deus não poupou o seu próprio filho, oh querido, Deus está te ensinando coisas. Isso é um privilégio, querido. Isso é um privilégio, querido. Deus está te ensinando. E Deus, nós não queremos nos relacionar pelas coisas, Jesus. Nós não queremos te usar para alcançar, ó Deus, a fim de ser visto pelos homens. Nós não queremos, ó Deus, apagar uma consciência religiosa, Jesus. Nós não queremos vir à igreja, Jesus, por medo. Nós não queremos, ó Deus, sentir que o Senhor está... Nós queremos nos relacionar contigo por amor, Jesus. Oh, meu Deus. Nós queremos nos relacionar contigo por amor, Deus. Mesmo se as coisas estão dando errada, querido, não é porque Deus está te castigando, é porque Ele está trabalhando, você confia. Escute isso. Talvez você está pensando assim, nossa, por que minha vida está dando errado? Deus está zangado comigo, eu preciso ir na igreja para fazer algo para Deus. Não, querido, Ele já fez. Ele está te trabalhando na sua vida como filho.
Nossa, meu Deus. Talvez você pense assim: minha vida agora está dando tudo errado, as coisas. Ai, eu tenho que ir para a igreja. Ai, eu acho que eu vou lá dar meu dízimo. Ai, eu vou lá fazer uma reza. Eu vou lá fazer uma coisa para tentar apaziguar, porque eu acho que as coisas estão indo. Não, querido, confia em Deus. Se Ele está fazendo algo na sua vida, você precisa entender: Pai, o que o Senhor está fazendo e trabalhando na minha vida? Pai, eu confio no Senhor. Pai, eu lanço todas as minhas ansiedades, preocupações, medos, aflições. Eu me entrego, Pai, porque eu confio que a Tua vontade, ela é boa, agradável, ela é perfeita. Pai, eu confio no Senhor. Oh, Jesus. Tira uma mentalidade religiosa nossa, Senhor. Tira uma mentalidade, ó Deus, do medo. E nos leva, Deus, à intimidade para Te conhecer o Teu coração, papai. Fale para o Senhor isso nessa noite, querido. Que você deseja estar num lugar secreto com Ele, aonde não há plateia, aonde não há ninguém, aonde é verdadeiro, aonde você e Ele, querido, aonde você o deseja, aonde você o quer, aonde realmente você quer mais intimidade com Ele, aonde você quer escutar a sua voz, aonde você quer a sua companhia, aonde você quer estar no braço do Pai, aonde você quer ser cheio do amor do Pai. Apenas isso já é suficiente. Mesmo se Ele não te der nada, você já está satisfeito na sua presença. A sua presença é o seu prazer, é o seu deleite. Oh, meu Deus, gera em nós isso, Senhor. Deleite em Ti, papai. Prazer em Ti, Jesus. Somente em Ti, Sim, Jesus. Te amar mais, quero 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 te amar mais. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo até ver Tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando estás por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo até ver Tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando estás por perto. Diga pra Ele: aqui no meu secreto, esse é o meu preferido lugar, e não há outro onde eu queira estar. E esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só quero queimar por Ti. Esse é o meu preferido lugar, e não há outro onde eu queira estar.
agora estou trancando a porta e estou me sinto tão seguro quando estás por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é o meu preferido lugar e não há outro onde eu queira estar. Esse é o meu preferido lugar. Diga, esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu preferido lugar e não há outro onde eu queira estar. Esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu preferido lugar e não há outro onde eu queira estar. Esse é o meu preferido lugar. Santo Deus. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Que eu creio, Deus, que o Senhor está levantando aqui um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai, que manifestará a sua glória, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Que essa palavra possa virar uma chave para nós, querido. Que sejamos constantes. Em nome de Jesus.